abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus irmãos. O livro do profeta Oséias é um livro de mensagem bastante dura e, talvez por isso, pouco explorado. É difícil a gente ouvir mensagens, ouvir sermões a respeito de Oséias. Mas eu creio que estamos num momento do ano em que isso é importante para nós. E por quê? Hoje de manhã, nós nos reunimos com os professores da nossa Escola Bíblica Dominical para falar a respeito do trabalho das aulas em classe da Escola Dominical. Nós vamos retornar com esse trabalho no domingo que vem. Então, nossos filhos, nossos professores, toda a nossa igreja estará envolvida nessa obra de ensino. E quem já tentou ensinar alguma coisa sabe como ensinar é difícil. Dá trabalho, requer perseverança. E nós temos vivido uma época de muita impaciência. Nós queremos as coisas rápido. E não temos mais aquela perseverança no esforço. E com isso, pelo fato de termos muita tecnologia à nossa disposição, nós estamos relaxando, ainda que sem perceber, nessa tarefa do ensino, nessa tarefa do aprendizado, nessa tarefa do conhecimento. Se você é de uma geração mais antiga, provavelmente você já pegou os seus filhos, ou os seus sobrinhos, ou os seus netos, que não estão sabendo tabuada. E você diz, mas como isso? A gente tinha que decorar a tabuada. E outros problemas parecidos, não é? Coisas que sabia se fazer com uma idade muito tenra antes, hoje porque a tecnologia está à disposição, a calculadora está à disposição, as pessoas já não se preocupam em saber. Como eram os trabalhos em grupo de você que tem mais de 40 anos? Todo mundo na sala ficava querendo estar no grupo do menino rico que tinha enciclopédia Barça. Porque daí você não precisava ir de ônibus até a biblioteca da cidade, levando aquele monte de papel ao maço para copiar tudo lá. Hoje não. Hoje nossos filhos têm no alcance da mão, com o celular deles, mais conhecimento de que qualquer rei da Idade Média teve nas mãos durante toda a vida. E essa abundância de informações, muitas vezes, é confundida com verdadeiro conhecimento. Livro na prateleira não quer dizer nada. Celular em conexão 5G também não quer dizer nada. Bíblia de estudo debaixo do braço não significa muita coisa. Uma escola dominical estruturada com professores treinados e preparados, sem pessoas que conheçam a Deus e tenham fome de conhecimento, não quer dizer nada. E o livro do profeta Oséias está falando para uma geração que não estava preocupada com conhecimento. Mas os motivos da geração a qual Oséias se dirigia eram motivos diferentes. E eu gostaria então de viajar um pouco no tempo aqui com você para explicar. Nós não estamos muito mais afeitos ao conhecimento e ao estudo, talvez por causa da inovação tecnológica, talvez por causa da facilidade da época em que vivemos. E as palavras de Oséias continuam atuais para nós. Mas os leitores originais de Oséias não queriam saber de conhecimento por causa de idolatria. E eu quero explicar isso para você. Você sabe que quando Salomão, o filho de Davi, morre, o seu filho Roboão assume o trono. E os impostos que Salomão havia cobrado para construir o templo eram muito pesados. E o povo pediu a Roboão que abaixasse os impostos. Roboão pediu o conselho dos homens mais idosos e mais sábios, e eles disseram, atenda ao povo, e o povo te seguirá. Mas Roboão em seguida pediu o conselho de seus amigos mais jovens, e os amigos jovens disseram, você precisa se mostrar forte agora, se você amolecer, aí que ninguém te respeita. E Roboão resolveu atender ao conselho dos jovens. E como resultado profetizado por Deus, a disciplina de Deus vem sobre o reino. Isso acontece não apenas por causa da insensatez de Roboão, mas acontece também porque Salomão havia caído em idolatria, casando-se com muitas mulheres estrangeiras. E agora, pela disciplina de Deus, o reino se divide. A tribo de Judá, a principal tribo,
em cujo território está a cidade de Jerusalém, está o templo, fica com o reino do sul, o reino de Judá, que engloba a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e os levitas. Mas as outras tribos vão seguir a Jeroboão, que era um comandante militar. E ele vai agora ser o primeiro rei do reino do norte. A partir daí você vai ler na sua Bíblia que o povo de Deus está dividido em Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E uma das primeiras providências de Jeroboão também não foi sábia. Deus havia dito a Jeroboão que Jeroboão o serviria. Por quê? Porque a disciplina de Deus sobre Salomão, ao dividir o reino em dois, haveria de se manter. E se Jeroboão fosse fiel a Deus, ele permaneceria no reino por muito tempo. Mas Jeroboão não confia plenamente no Senhor. E ele começa a se preocupar, porque todas as pessoas do povo de Israel, fossem elas do reino do norte, Israel, ou do reino do sul, Judá, todo mundo precisava ir a Jerusalém 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa dos tabernáculos. E Jeroboão tinha um receio: vai que o meu povo, indo para Jerusalém, chega lá, adora com os demais irmãos do reino de Judá, e eles começam a se perguntar: por que estamos separados? Por que somos 2 povos diferentes? E aí então, vai que todo mundo deseja se unir de novo e com isso eu vou perder o meu trono. E por causa desse medo, Jeroboão primeiro, porque vai ter um outro Jeroboão na história, que daqui a pouco será importante para nós. Jeroboão primeiro resolve trocar a religião do reino do norte. É uma loucura, porque foi o próprio Deus quem disse a ele que ele seria rei. O próprio Senhor o fez rei. Ele percebeu que se tornou rei por causa da disciplina de Deus sobre Salomão. E, no entanto, a primeira providência que ele faz é construir 2 bezerros de ouro e colocar um em Dan e outro em Berseba, os 2 limites, mais ao norte e mais ao sul do reino do norte. E aqueles bezerros de ouro agora são a nova religião do reino do norte. Jeroboão diz: está aqui, Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E assim o reino do norte já nasce mal, já nasce comprometido com a idolatria. E o que acontece é que os ídolos, eles atendem aos anseios pecaminosos do coração. E a idolatria feita a deuses que atendem aos anseios do coração, a adoração a esses deuses, costuma ser uma adoração imoral. Os deuses da fertilidade, como era o caso de Baal, um deus cananeu, costumavam ser adorados com rituais que envolviam relações sexuais. E a moralidade do reino do norte decai muito depressa. A idolatria traz consigo a imoralidade e a injustiça social. Então você vai ver que no reino do norte os reis trocam muito depressa. Há vários golpes de estado. Enquanto no reino do sul nós vamos ver que a dinastia de Davi e os descendentes de Davi permaneceram no trono por muito tempo. No reino do norte houve 8 trocas. Foi um total de 9 dinastias diferentes. O que significa 8 golpes de estado ou 8 revoluções, se assim nós podemos chamar. E eu aqui não estou sendo muito técnico no que significa uma coisa ou a outra, e sim dizendo que a família do rei trocou 8 vezes. E aí você percebe então que as coisas estão caminhando muito mal no reino do norte, apesar de haver riqueza, apesar de haver conforto. Numa das ocasiões em que Deus resolveu disciplinar os reis do norte, quem estava no comando era Acabe. Lembra de Acabe? Aquele era para acabar mesmo. Ele casou com a tal da Jezabel, que trouxe Baal até o reino do norte. Foi Acabe, o profeta, o rei, que o profeta Elias confrontou, dizendo: você acha que por acaso Baal é o Deus aqui de Israel? E Elias coloca o dedo no nariz de Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vai chover aqui enquanto eu não falar, porque Baal era o Deus da chuva. E aí, então Elias diz: não é Baal que manda, é Jeová.
Mas em vez de se converter a Jeová, Acabe começa a perseguir o profeta de Jeová. E nós vamos vendo a maldade acontecendo. Deus resolve punir a casa de Acabe. E ele chama um camarada de nome Jeú para fazer esse serviço. E Jeú deveria tão somente eliminar o rei. Só que Jeú foi lá e passou a régua geral e matou todo mundo que precisava e muito mais gente que não precisava. E aí então Deus diz: Jeú, você me obedeceu e você ficará no trono, mas só até a 4ª geração. Depois disso eu vou tirar você do trono. O que Jeú havia feito tinha sido feito na cidade de Jezreel. Se a cidade de Samaria era a capital, na maior parte do tempo, a residência real, a cidade de Jezreel era uma espécie de palácio de inverno, um lugar onde o rei ia em momentos de clima menos favorável. E Jeú eliminou toda a dinastia de Acabe lá na cidade de Jezreel. E agora, Deus está chamando o povo de Israel e está dizendo assim: já faz muito tempo que vocês adoram outros deuses, já faz muito tempo que vocês praticam imoralidades, já faz muito tempo que a religião de vocês enche a barriga de vocês com violência social, com injustiça, e agora eu vou punir vocês. É inconcebível que eu tenha tirado vocês do Egito, trazido vocês para serem o meu povo, casado com vocês, desposado vocês para um relacionamento de intimidade, e agora vocês adoram a outros deuses, e não são mais o meu povo, mas são o povo que serve a Baal. Vocês acham que eu vou continuar favorecendo vocês, se vocês não reconhecem que o favor que vocês recebem veio de mim? E aí então, nós vamos ver no livro do profeta Oséias uma dramatização. Nós vamos ver algo que é razoavelmente comum no Antigo Testamento, mas que nós nem sempre prestamos atenção. É aquilo que nós vamos falar de uma encenação, de um ato profético. Vamos aos exemplos? Deus disse ao profeta Ezequiel que iria destruir o templo, e que não era para ninguém reclamar e nem ficar triste, porque tinha muita idolatria no templo. E se o templo era muito precioso aos olhos do povo de Judá, e eles deviam entender a disciplina de Deus, e não era nem para reclamar quando Deus destruísse o templo, Deus falou: Ezequiel, eu vou destruir algo precioso para você, e você não pode reclamar. Eu vou matar a tua esposa hoje de tarde, e eu não quero que você fique de luto. É algo pesado para nós, não é verdade? Nós olhamos para isso e dizemos: como Deus faz isso? É porque quando Ezequiel foi chamado para ser o mensageiro de Deus, ele não foi chamado para ter uma vida tranquila. Ele foi chamado para ter uma vida de extremo valor e dignidade. Mas valor e dignidade nem sempre vêm acompanhados de tranquilidade. Pessoas que tiveram vidas dignas sofreram muito, e foi muitas vezes o caso dos profetas. Jeremias profetizava em Jerusalém dizendo que o canzil, o jugo de Nabucodonosor seria colocado sobre o povo, e ele teve que andar com um canzil, parecendo um jumento, carregando aquilo pela cidade. O profeta Isaías foi chamado para dizer que os assírios iam levar prisioneiros nus, e o texto de Isaías capítulo 20 diz que Isaías andou seminu pelas ruas de Jerusalém para ilustrar isso. E agora aqui o que Oséias está fazendo é ilustrar o que Deus vai fazer. Aliás, Oséias não ilustra apenas o que Deus vai fazer, mas ilustra também o que Deus já havia feito. O que é que Deus havia feito? O povo de Israel estava lá no Egito escravizado, tendo contato com os deuses egípcios, com o bezerro de ouro que eles fizeram assim que Moisés subiu e passou 40 dias no alto da montanha. Eles eram adoradores de outros deuses, e Deus falou: não, eu vou pegar vocês para mim, e vocês vão ser o meu povo, e eu vou dar a vocês uma vida digna. E para ilustrar isso, Deus convidou Oséias a se casar com uma prostituta. Muita gente se assusta, fala: pastor, casar com prostituta é pecado. Veja, é pecado relacionar-se com uma prostituta enquanto prostituta, mas oferecer a uma mulher que tenha um passado indigno a proposta de um casamento digno pode ser difícil, mas pecado não é.
Não foi Oséias que se contaminou ao se casar com a prostituta. Foi a prostituta que foi santificada e recebeu uma possibilidade de redenção espiritual e social ao se casar com um profeta. Então Oséias não peca com essa atitude. Deus não manda ninguém pecar não, meus irmãos. Mas o que Deus pediu a Oséias foi difícil. Isso qualquer pessoa pode concluir rapidamente. Aquela mulher tinha um passado muito extenso, muito indigno, e não seria a candidata preferida de Oséias para ser a sua esposa. Mas Deus diz assim: eu não amei o povo de Israel, que era um povo indigno? Eu não fui atrás de um povo que adorava a outros deuses? Eu não dei ao povo de Israel a oportunidade de ser meu e dei a ele a chance de morar na terra de Canaã e de desfrutar de tudo aquilo que eu dou ao povo de Israel? Pois bem, Oséias, você vai ilustrar isso casando-se com uma prostituta. E isso acontece. E agora vem os filhos. E nós conseguimos ler aqui no capítulo de abertura do profeta Oséias, capítulo de número 1. E eu quero que você abra, por favor, aqui, né? E o versículo de número 3 diz, capítulo 1, verso 3, que Oséias se foi e tomou a Gomer, e ela concebeu e lhe deu um filho. Essa palavrinha, lhe deu um filho, quer dizer que o filho era dele. Esse pronome lhe aí é possessivo. Quando diz assim, lhe cortei a perna, quer dizer, cortei a perna dele. Então esse pronome funciona como uma indicação de quem é o dono da perna. E o lhe deu um filho, quer dizer, deu um filho para ele. O filho é do Oséias. Como chamou o primeiro filho? E o nome desse filho é Jezreel. E por que esse filho se chama Jezreel? Eu já expliquei. Porque o rei que está no comando agora, que é o rei Jeroboão, ele é o quarto, na verdade ele é o terceiro depois de Jeú, e Deus está prestes a cobrar aquela conta do Jeú. Para a quarta dinastia, Deus ia tirar o descendente de Jeú do trono. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Zacarias, o filho de Jeroboão, assumiu, ele ficou só 6 meses no trono e foi dali tirado. Quando então Deus fala, eu pedi a Oséias que se casasse com uma prostituta, eu estou pedindo ao profeta que ilustre a redenção que eu dei ao povo de Israel, trazendo esse povo indigno para ser meu. Isso ficou claro quando o profeta se casou com uma mulher indigna. Agora ele tem um filho com ela, da mesma maneira que Deus havia se relacionado com o povo de Israel e produzido novas gerações de crentes. E aí, então, nessa primeira fornada de filhos, vamos chamar assim, vem um filho cujo nome anuncia o juízo que Deus vai trazer. Deus vai cobrar a conta que ele disse que cobraria de Jeú, pelo que aconteceu lá em Jezreel. Só que aí, então, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Você percebe que nesse caso aqui não tem aquele pronomezinho lhe? Tornou ela a conceber e deu à luz a Oséias uma filha. Muitos acreditam que por causa da semelhança estrutural no hebraico, a falta do pronome já sugere que Gomer já estava sendo infiel ao seu marido, como o seu passado de prostituição já era uma prática para ela. Então você percebe que agora nasce uma filha. Filho número 2 é uma menina. E não há indício claro no texto de que ela seja uma filha legítima do profeta Oséias. Mas qual será o nome dela? Desfavorecida. E por que esse nome? Porque o povo de Israel, que recebeu a oportunidade de casar com Deus, apesar do seu passado indigno, não contaria mais com o favor de Deus por causa da idolatria. Possivelmente, da mesma maneira que Gomer, tendo saído da prostituição e tendo dado a Oséias um filho cujo nome foi Jezreel, agora tinha uma outra filha que não era de Oséias. E agora Deus diz: essa não terá o meu favor. Isso significa, portanto, que o povo de Israel, nos dias de Oséias, o povo do reino do norte, estava prestes a experimentar o desfavor de Deus. Deus não estaria com eles, Deus não os protegeria. E aí, então, Oséias tem um terceiro filho, que também não é dito ser dele. Veja, verso 8: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho.
E também não há indícios que o filho seja de Oséias. Parece aqui claro que mais uma vez é um filho de prostituição. E aí então esse filho vai ser chamado de não meu povo. É quase como se Oséias estivesse dizendo assim: esse aí não é meu filho não. Porque Deus estava dizendo: esse pessoal que está morando em Israel, apesar de ser descendente daquele povo que eu tirei do Egito, não é o meu povo. E por que não era o meu povo? Porque eles estavam em idolatria, servindo a Baal, desde os dias de Acabe, desde os dias de Jezabel. Então agora, quando Oséias sai de casa com uma esposa prostituta e indigna, que lhe deu um filho de nome Jezreel e anuncia a esse filho o juízo de Deus, mas teve outros 2 filhos que não são de Oséias, a mensagem que aquela família proclama é: vocês viram a oportunidade que Deus deu a vocês? Vocês se lembram da indignidade que vocês possuíam quando seus ancestrais eram escravos no Egito e Deus ainda assim tomou vocês dentre todos os povos do mundo para fazer de vocês o seu povo particular? Pois é, vocês se prostituíram do jeito que Gomer se prostituiu. Vocês não valorizaram a bênção que receberam. E agora vocês estão gerando novos filhos que não temem a Deus, que andam atrás de Baal, que não são o povo de Deus. Filhos que não contarão com o favor de Deus. Desfavorecida, não meu povo. E a maneira como Deus vai falar aqui chega a ser tocante, porque no capítulo 2, esse Deus que foi afrontado dessa maneira, ele exibe um perdão incompreensível para nós. Eu não me sinto capaz de perdoar assim. Eu acho que seria extremamente difícil para mim, e eu acredito que seria para você também. Do mesmo jeito que Deus perdoa esse povo idólatra, que Deus julga e traz a disciplina, mas diz assim: eu vou consertar vocês. Deus vai chamar Oséias a perdoar Gomer novamente. E o relato aqui é que Deus vai chamar o povo de Israel para uma conversa. E você lê no capítulo 2 o seguinte, verso 5: sua mãe se prostituiu. O final do verso 4 diz assim: os seus filhos são filhos de prostituição. Do mesmo jeito que os filhos de Gomer, não com Oséias, mas os filhos só de Gomer eram filhos de prostituição. Os descendentes de Israel não eram herdeiros das promessas de Deus ao seu povo, mas eram filhos de prostituição. E Deus agora está dizendo: eu vou consertar isso. Esse povo, diz o verso 5, pega tudo que eu dou para eles, o pão, a lã e outras coisas, e entrega para o amante. Eles entregam as bênçãos materiais que eu dou para o Baal, em sacrifícios a Baal. Veja a maneira como Deus se queixa da infidelidade espiritual do seu povo, usando uma linguagem conjugal. Deus está dizendo: vocês adulteram contra mim, vocês se prostituem. E aí então, verso 8, Israel, ou Gomer, porque Gomer lembra Israel, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Aquilo que eles estão colocando no altar de Baal para adorar a Baal foi dado por Yahvé, por Jeová. Veja a questão. E aí, Deus diz que vai purificar o seu povo. Deus diz que vai chamar o seu povo para uma conversa e vai levá-lo para o deserto. Não foi assim que Deus purificou o povo de Israel nos dias de Moisés? Deus levou o povo pelo deserto e por 40 anos trabalhou aquela geração e purificou aquela geração, para que o povo que fosse entrar na terra prometida não estivesse contaminado com a incredulidade daqueles que saíram do Egito e que viram todos aqueles milagres e que ainda assim duvidaram quando Josué e Caleb trouxeram o seu relatório. E aí então, veja o verso 14 do capítulo 2: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, eu me emociono sempre de ver isso aqui. Que paciência que Deus tem, que perdão que Deus tem.
Tudo que ele deu para o povo de Israel, o povo usava para adorar Baal. E Deus está dizendo assim: eu vou consertar vocês. E eu vou pegar vocês de volta para mim. E eu vou levar vocês para um lugar de sofrimento. E vocês vão sofrer um pouco. Mas eu vou falar o coração de vocês, para que vocês saibam que vocês são meus. Eu não vou entregar vocês para Baal assim de qualquer jeito. Eu vou trazer vocês de volta. Que linguagem bela. Difícil, mas bela. E aí então, o capítulo 2 termina dizendo o seguinte... Verso 21 do capítulo 2: naquele dia eu serei obsequioso, e a estes eu serei obsequioso ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. A ideia era que Jezreel era uma localidade bastante produtiva do ponto de vista agrícola, e que Deus tinha anunciado que ia trazer juízo, prejudicando a agricultura. Mas depois que ele trouxesse de volta o seu povo, falando ao coração do seu povo no deserto, Deus ia tornar a favorecer o seu povo, de modo que Jezreel voltasse a ser um lugar frutífero. Então, toda a ameaça de Deus e todo o castigo de Deus sobre Jezreel, não só sobre a casa de Jeú, mas sobre aquela região geográfica que sofreria os efeitos da ira de Deus, isso seria revertido. E Deus seria favorável, obsequioso ao seu povo, de maneira que Jezreel seria um local produtivo outra vez. E veja... Verso 23 do capítulo 2: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. Ou seja, aquela que não tinha meu favor, voltará a ter o meu favor. E depois de eu aplicar a minha ira, eu vou chamar vocês de volta, e vou falar ao coração de vocês, e vou trabalhar vocês no deserto, e vou pegar vocês de volta para mim. E quem não tinha o meu favor, a desfavorecida, vai encontrar a minha compaixão. E quem eu disse que não era o meu povo, veja a continuação aqui, capítulo 2, verso 23: e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Perceba que é um cuidado de Deus extremo. Deus está desenhando a profecia. Jezreel, desfavorecida, não o meu povo. Por causa do abuso de Jeú em Jezreel, e por causa da idolatria do meu povo, igual Gomer, que tem filhos que não são de Oséias, mesmo tendo recebido essa oportunidade de redenção, Gomer traiu Oséias, como Israel recebeu a oportunidade de redenção para comigo e me abandonou, eu vou exercer ira. Jezreel vai ficar um lugar assombrado. Desfavorecida não terá meu favor. Esse povo não vai ser chamado meu povo. Mas depois eu vou fazer uma faxina, e Jezreel vai ser um lugar frutífero. Desfavorecida terá o meu favor, e não meu povo. Eu vou dizer, você é o meu povo, e ele dirá, sim, tu és o meu Deus. Perceba que coisa linda. Há inclusive alguns detalhes aqui que costumam passar despercebidos. Nós lemos aqui um trecho que eu gostaria de explicar a você. Veja no capítulo 2, verso 16, o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Aí você fala assim, o que quer dizer isso? É porque a palavra Baal, o nome do deus Baal na língua hebraica, significa literalmente marido. Marido. Baal quer dizer marido. Só que se a relação conjugal entre Deus e Israel fosse assim tratada, e Israel chegasse para Deus e dissesse, o Senhor é o meu marido, em hebraico eles teriam de falar, o Senhor é o meu Baal. E Deus não queria mais que eles usassem essa palavra. Então a palavra Baal, a palavra marido, seria banida do vocabulário. É como se dali para frente eles só pudessem usar a palavra esposo. Então Deus diz, de agora para frente vocês não vão dizer que eu sou mais seu marido, porque a palavra marido é a mesma que vocês usam para designar o nome de Baal. Vocês vão dizer que eu sou o seu esposo, porque eu quero esquecer o passado, deixar tudo para trás. Que coisa linda. E é assim, meus irmãos, que Gomer, que tinha se tornado escrava, possivelmente por causa de um comportamento indigno, possivelmente por causa de ter abandonado Oséias e os filhos que nem de Oséias eram, e ter se envolvido com prostituições e contraído dívidas ou alguma outra coisa a mais. No capítulo 3, você vê Deus dando a ordem para que Oséias vá buscar Gomer outra vez. Meus irmãos, que amor é esse? Que amor é esse?
E aí então no capítulo 3 a gente vê assim: disse-me o Senhor outra vez, vai, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Esse como aqui é penetrante, é de cortar o coração. Oséias, vai lá buscar Gomer no mercado, vai lá comprar essa mulher que se escravizou por conta das suas atrapalhadas, e pega ela de volta para você, porque eu estou chamando você a amar Gomer do mesmo jeito que eu amo o povo de Israel. Então, meus irmãos, quando nós lemos este livro e vemos esta profecia encenada de Oséias, nós estamos vendo um Deus profundamente amoroso, mas ao mesmo tempo justo e santo, que ofereceu uma oportunidade tremenda de redenção ao seu povo de Israel, mas que aplicava a sua disciplina em amor para com aqueles que praticavam a idolatria. E aí então, a partir do capítulo 4 e até o capítulo 6, nós vamos falar a respeito do conhecimento de Deus. Por quê? Porque tudo que está acontecendo com o povo é falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Mas é importante pensar nesta palavrinha conhecimento em termos conjugais. Você já pensou que na Bíblia, quando um homem tem a intimidade conjugal com uma mulher, a palavra preferida da Escritura para dizer isso é que ele conheceu aquela mulher? Já parou para pensar isso? Nós não usamos a palavra assim normalmente. Conhece fulano de tal? Eu ontem estava numa programação de uma igreja irmã e ouvindo sobre uma cidade aqui no interior, onde todo mundo tem apelido. O Zé da Serra, o Chico da Padaria, o fulano de tal. E se você perguntar o José Gonçalves, ninguém sabe, mas o Zé Pioio, todo mundo sabe. Conhece o Zé Pioio? Conheço. A gente usa esse jeito de falar sobre conhecer, de saber quem é. Mas conhecer à luz da Bíblia é muito mais do que saber o nome, saber onde mora, saber filho de quem, sabe? É muito mais do que isso. É uma intimidade que o povo de Israel desprezava, porque se entregava ao culto a Baal. Uma intimidade que Israel desprezava porque celebrava as bênçãos de Deus, mas ignorava o Deus das bênçãos. Israel se prostituía com seu amante Baal e não conhecia o Deus verdadeiro. Note então que quando nós lemos aquele trecho, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento, não se trata de informações teóricas, não se trata apenas e tão somente de informações doutrinárias, embora essas coisas sejam muito importantes. Nós precisamos estudar doutrina para saber quem é o Deus a quem estamos servindo e adorando, mas só conhecer a doutrina não é suficiente. No livro de James Packer, que eu lhe recomendo com entusiasmo, O Conhecimento de Deus, ele abre o livro dizendo assim: imagina que você está sentado num posto de gasolina e um viajante vem lhe pedir informação. Qual é a estrada que leva a Caldas Novas? E você diz, é essa estrada aqui. E aponta a estrada para o viajante. Ele agora conhece o caminho para Caldas Novas. Claro que não é esse o exemplo do livro do Packer, né? Ele não era goiano. Mas ele agora conhece o caminho para Caldas Novas. Mas é muito diferente saber que essa é a estrada e percorrer a estrada. E saber que tem ali no meio um posto de gasolina que vem de uma determinada pamonha, que dá para você ir por um caminho, por outro caminho, que dá para você parar na cidade e tomar um sorvete. Conhecer o caminho é andar por ele, não é simplesmente saber como se chega lá. Conhecimento de Deus não é apenas teoria. E era isso que faltava a esse povo que haveria de experimentar o desfavor de Deus e que não era mais considerado o povo do Senhor. Então, a gente se assusta, porque nós ainda estamos falando de um reino que era chamado de Reino de Israel, e que ainda recebia profecia de Deus através do profeta Oséias, que viu Deus falando com Jeú há 4 gerações de reis, dizendo: Jeú, elimine Acabe. Um povo que conheceu o profeta Elias, um povo que conheceu o profeta Eliseu. Como foi que eles se perderam a ponto de se distanciarem tanto do conhecimento do Deus verdadeiro? E eu gostaria de destacar aqui com vocês algumas questões sobre esse conhecimento.
O conhecimento verdadeiro de Deus, esse que Oséias pede ao povo que tenha, é um conhecimento que combate a religiosidade meramente formal. Havia religiosidade formal no reino de Israel. E é quase assustador ver isso, meus irmãos, porque agora eu queria que você abrisse no capítulo 6, versículo 6, texto que nós já lemos. E veja o que nós temos ali: misericórdia quero e não sacrifício. Sabe o que isso pressupõe? Que no reino de Israel havia pessoas oferecendo sacrifícios a Jeová. Você consegue imaginar, no meio de toda essa bagunça, ainda tinha gente que cumpria tabela. Veja ainda a sequência, capítulo 6, versículo 6. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Holocaustos são um tipo específico de sacrifício, onde toda a carne, todas as entranhas, todo o couro do animal é queimado no altar. E aí, então o que acontece? Tem holocaustos em Israel? E a resposta é sim. Tem sacrifícios em Israel? E a resposta é sim. Veja agora capítulo 4, verso 4. O que nós podemos encontrar ali? Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Ou seja, havia sacerdotes de Yahvé trabalhando em Israel. Você consegue imaginar? Havia religiosidade. Alguém poderia dizer assim: como estamos sendo acusados nós? Como Deus manda Oséias se casar com uma prostituta para denunciar o nosso erro? Nós temos sacerdotes aqui, nós oferecemos sacrifícios, nós oferecemos holocaustos. Capítulo 4, verso 9, ainda vai tratar mais um pouquinho disso. E lá nós vamos ler assim: como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. O povo constituiu sacerdotes. E era uma espécie de cala-boca para Deus. Deus vai reclamar do quê? A gente faz oferta, a gente faz sacrifício, a gente faz holocaustos, a gente tem sacerdotes. Nós somos religiosos, nós somos o povo de Deus, nós conhecemos a Deus. E Deus está falando: não, vocês não me conhecem, porque eu nunca chamei vocês para terem comigo um relacionamento meramente formal. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus nunca pediu a você que simplesmente venha na igreja no domingo? Deus nunca pediu a você que simplesmente tenha uma Bíblia de estudo? Deus nunca pediu a você que simplesmente batizasse os seus filhos ou entregasse o seu dízimo? Deus nunca pediu a você que cumprisse tabela. Deus chamou a mim e a você para que tenhamos um relacionamento com Ele, e não apenas formalidades. Eu tenho me preocupado muito com a questão da educação e com o fato de que alunos que saem do ensino médio, muitos deles cristãos ou nominalmente cristãos, se perdem na faculdade nos primeiros anos. E a faculdade tem sido transformada numa bruxa. E semana passada eu vi, inclusive compartilhei com os colegas lá do IP, um texto, uma gravação, né? Um podcast, em que uma mulher diz assim: vamos parar de demonizar a faculdade. Quer dizer que você passa 17, 18 anos com o seu filho dentro da sua casa, falando de Deus para ele, educando o seu filho na igreja, comunicando uma identidade, um valor do seu coração, amando a Deus com toda a tua alma, falando da palavra de Deus ao sentar, ao deitar, ao levantar, dormindo, comendo, e 3, 4 meses de faculdade estragam tudo? Não. A faculdade só mostrou o quão superficial era a vida com Deus que você achava que você tinha. Vamos parar com isso. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquela religiosidade de cumprir tabela. Deus não está satisfeito só porque você veio aqui hoje. Não é para chegar em casa e marcar na folhinha: fui. Não dá para fazer selfie e postar igual alguém foi para a academia: tá pago.
Não é assim que a gente se relaciona com Deus. Deus quer um relacionamento onde haja intimidade, onde haja vida com Ele, onde os nossos valores impactem as nossas ações. Não é só vir à igreja, não é só ter uma rotina, uma agenda, um círculo de amigos que seja ligado ao Senhor. Isso Israel também tinha, mas lhe faltava o conhecimento. Então, o conhecimento verdadeiro combate a religiosidade meramente formal. Mas ele também combate a religiosidade meramente nominal. Nominal. Irmãos, eu conheço gente que não se incomoda, 20 anos de pastorado, não se incomoda de faltar ao culto, não se incomoda de estar longe de Deus, de passar semanas sem orar, mas experimenta dizer a essa pessoa que você vai tirar o nome dela do rol de membros, porque ela não cumpre os seus votos de membresia e não cumpre os compromissos que assumiu diante de Deus quando foi batizada. A pessoa entra em pânico, porque na cabeça dela o que importa é que lá naquela lista organizada pelo conselho o nome dela está escrito. E sabe por quê? Porque o sobrenome Orleans e Bragança de Albuquerque, que é o sobrenome lá, eu estou trocando um pouco a ordem, mas da família real brasileira, é o sobrenome que interessa. E se meus tataravós foram presbiterianos e estiveram na igreja do Jardim América, quando ainda funcionava lá na T9, eu tenho que estar aqui. Eu preciso carregar esse nome. Nome não leva ninguém para o céu, irmão. Nome não é relacionamento com Deus. Nome não é conhecimento de Deus verdadeiro. E aquele povo carregava o nome de Deus. Já pensou? Do mesmo jeito que Oséias colocou o seu nome sobre Gomer ao casar-se com ela, Deus colocou o seu nome sobre Israel ao casar-se com ele. Veja que quando Moisés institui a bênção araônica, Números capítulo 6, o povo de Israel está no deserto, e então Moisés registra lá como é que o povo de Israel haveria de ser abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. E o texto diz: assim você colocará o meu nome sobre os filhos de Israel. É uma prática que infelizmente vem sendo perdida, porque não é corretamente compreendida. Mas quando um homem e uma mulher se casam e a mulher se submete à liderança deste homem, o fato de que ela carrega o nome dele é extremamente significativo à luz das Escrituras. Aliás, o primeiro casamento foi assim, porque Adão chamou a sua mulher de Ishá, porque o seu nome era Ish. E na nossa tradução está que ele chamou a sua esposa de varoa, porque ela veio do varão. E essa ideia de carregar o nome tem a ver, portanto, com esse vínculo. Mas tem muita mulher que carrega o nome do marido e se comporta como se fosse solteira. E tem muita gente carregando o nome de Cristo e se comportando como se não fosse cristão. E o testemunho que nós somos chamados a dar é exatamente esse. Quando nos tornamos membros da igreja, nós estamos dizendo: é preciso que as pessoas vejam Cristo em mim. É preciso que o meu comportamento testifique a respeito do meu Salvador. Então, veja comigo, por favor, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. O reino de Judá ainda não estava tão envolvido na idolatria. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo: vive o Senhor. Os juramentos eram uma forma de estabelecer a verdade. Nos pactos, quando alguém jurava e clamava e invocava o Senhor como testemunha, jurar envolvendo o nome do Senhor era uma maneira de emprestar solenidade à sua palavra. Só que as pessoas, quando tinham disputas em Israel, elas vinham até o lugar da disputa e juravam invocando o nome do Senhor. Adianta invocar o nome do Senhor se você vive em idolatria? Adianta uma religiosidade que diz conhecer a Deus, mas você só tem título? Não há nada na sua vida que testifique um compromisso pessoal com Jesus, além do fato de que você é membro de uma igreja?
Irmãos, nós não somos chamados para cumprir tabela, nós não somos chamados para integrar rol de membros, nós não somos chamados para viver uma vida de aparências, nós somos chamados para uma vida de um relacionamento pessoal, intenso, íntimo, profundo, com um Deus que nos amou com um amor indescritível. Só entendendo o que Deus pediu a Oséias que fizesse, por aquela mulher indigna como era Gomer, de ir buscá-la depois de ela o ter traído e ter tido 2 filhos que sequer eram dele, a gente vai entender o quanto Deus quer se relacionar conosco e o quanto Ele nos ama. Será que nós poderíamos viver uma religião de formalidade, de nomenclatura, de aparência, de título, de cargo, e estarmos satisfeitos com isso? É claro que não. E o conhecimento que é verdadeiro, que Oséias combate, também é aqui apresentado no livro como um conhecimento que não pode ser ocasional. Ele não deve ser formal, não deve ser nominal e não deve ser ocasional. E aqui talvez esteja a maior das surpresas. Muita gente, quando lê o texto de Oséias, especialmente no capítulo 6, gosta de citar o versículo do capítulo 6, verso 3, que diz assim: capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E aí você lê isso e diz: ô Senhor, conheçamos e prossigamos. Só que, sabe o que está acontecendo aqui? O profeta está dizendo que isso aqui é papo furado. Vamos ler os versículos anteriores? Capítulo 5, melhor dizendo, versículo 15, nós vamos ver o contexto dessa frase. Deus diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, ou seja, a hora que a minha disciplina estiver chegando, e você vai ver que essa disciplina é relacionada aos assírios que viriam para trazer a disciplina de Deus, isso está no começo do capítulo 5 aí. Quando eles estivessem no aperto, eles diriam, capítulo 6, verso 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará. E aí no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só que no verso 4, Deus fala assim: na hora do aperto, vocês falaram de se converterem, mas olha no verso 4 que Deus fala: o que eu faço com você, Efraim? Efraim era a tribo dos filhos de José, mais importante do povo de Israel. Então costuma ser um sinônimo de todo o reino de Israel. Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso eu os abati por meio dos profetas. É como Deus dizendo assim: quando eu peso a mão sobre vocês, vocês arrependem rapidinho, e daí vocês lembram de conhecer o Senhor. Não é isso que eu estou querendo. Não é esse tipo de conhecimento que vocês precisam ter para pararem de sofrer. Não é aquele conhecimento ocasional de gente que vem para a igreja quando está desempregado, de gente que vem orar na reunião de oração quando descobriu que a mãe está com câncer terminal. Não é esse conhecimento de gente que busca o Senhor só quando tem um favor para pedir. Deus não chamou a mim e a você para nos relacionarmos com Ele, portanto, dessas 3 maneiras: formalidade, cumprir tabela, dizer que está pago, fui à igreja hoje, que mais que Deus vai reclamar de mim. Nominalismo: não, meu nome está no rol, eu tenho cargo, eu sou de tal comissão. Ou então ocasionalidades: não, eu preciso ir para a igreja hoje porque estou desempregado, porque minha mãe está doente, porque isso, porque aquilo. Isso não é o conhecimento de Deus que devemos ter para que sejamos salvos. Deus quer um conhecimento de intimidade. Pessoas muitas estarão no dia do juízo chamando a Jesus e dizendo: mestre, em teu nome fizemos isso ou aquilo. O que Jesus vai dizer a elas? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Aquelas pessoas eram o povo de Deus, o povo de Israel. Aquelas pessoas tinham os profetas falando com elas, elas tinham sacerdotes, elas tinham holocaustos, elas tinham sacrifícios, elas tinham Oséias andando entre elas.
e estavam condenadas, e Deus estava dizendo: vocês não são o meu povo, vocês não têm o meu favor, vocês perecem porque falta conhecimento. E não é simplesmente conhecimento teórico, é conhecimento prático, é conhecimento de vida. Então eu queria perguntar a você: faz um exame aí do seu coração, como eu preciso fazer do meu também. Qual é o seu relacionamento com Deus? Deus poderia te acusar de formalidades, de estar só cumprindo tabela? Deus poderia te acusar de estar preocupado em ter títulos, em ter cargos, em ter o nome no rol, mas não estar preocupado em se relacionar com Ele? Deus poderia acusar a você de só se oferecer para um serviço se alguém vai ver, se todo mundo vai aplaudir, se muita gente vai seguir, se vão acatar as suas ordens, se você vai ser respeitado? Deus poderia te acusar de só buscá-lo quando você está em aperto, na hora da dificuldade, quando você tem algo para pedir? Deus poderia te acusar de dizer assim: eu tenho que pesar a mão em você para você virar crente? Não é assim que você precisa se relacionar comigo, está dizendo o Senhor. E o povo perece porque falta esse tipo de conhecimento. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. E nós precisamos inclusive nos perguntar: onde é ou como é que nós faremos para ter esse tipo de relacionamento com Deus? Como é que eu posso saber que eu estou realmente me relacionando com Deus, independentemente do cargo, do título, da visibilidade ou de cumprir tabela? Bom, uma das receitas mais claras é quando você vem à casa de Deus. Por quê? Porque Deus vai estar lá. Eu não estou fazendo acusação a ninguém aqui. Eu gosto de fazer atividades como o almoço do dia do homem presbiteriano, da mulher presbiteriana. É importante, é fundamental que isso aconteça. Irmãos devem viver em união. Mas é triste quando algumas pessoas aparecem e eu só vou vê-la de novo no próximo jantar. É muito triste. Isso é muito preocupante. Nós precisamos nos perguntar: o que é que tem nos trazido à igreja? É triste quando, para trazermos mais pessoas à igreja, nós precisamos quase que subornar as pessoas. Venha, por favor, para a programação dos jovens. Você não paga nada. Aliás, se você vier, você ganha uma nota do Lobo Guará de duzentão, mais um iPad. E o que vai ter? Vai ter sauna quente, sauna fria, vôlei, passeio de quadriciclo, tudo de graça para você. Mas venha, por favor. Se essa pessoa vier, como saberemos que ela ama a Deus e não as distrações? E então a gente fica inclusive se sabotando e criando programações e criando estratégias para atrair pessoas, quando na verdade, se queremos estimular o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus, não precisava mais nada. Deus vai estar na igreja hoje? Não precisa mais nada. A palavra de Deus vai ser lida e pregada? Sim. Deus vai falar comigo? Sim. Eu quero ir lá conversar com Ele, eu quero ir lá cantar para Ele, eu quero ir lá orar e falar com Ele, eu quero ouvir a voz dEle. Isso basta. Mas às vezes a gente vai se estragando. Alguém chega para nós e diz assim: vamos para a igreja? E a gente pergunta: o que tem lá hoje? Aí vem aquela resposta atravessada: Deus. Nossa, credo, não precisa ser mal educado assim, falar grosso desse jeito comigo. Mas não é suficiente? Irmãos, vira e mexe, eu lido com o problema de pregadores convidados. Já aconteceu de estar em igreja, e agora não posso contar o nome do santo, só o milagre, onde queria-se muito comemorar o aniversário da igreja. Eu não sou contrário a isso. Mas aí então era uma pressão: pastor tem que chamar o pastor fulano de tal, nossa igreja tem que chamar o pastor fulano de tal, e o pastor fulano de tal. Aí eu falei: tudo bem, mas eu não quero que conte para ninguém. Mas por que não? Para quê? Deus está aí. Chamei a igreja e falei: irmãos, é aniversário da nossa igreja, você está grato pelo que Deus está fazendo aqui na nossa igreja? Venha. Aí quando chegou no dia, estava lá o tal do pastor fulano de tal. Veio um monte de gente falar assim para mim: pastor, como é que você faz um negócio desse? Fulano de tal vem na nossa igreja e você não fala nada. Eu falei: eu avisei que Deus vinha. Não avisei? Pois é. Tem alguém maior que Deus nessa escala aí? Você percebe como nós sabotamos as coisas? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então é a hora da gente se perguntar aqui:
como é o nosso relacionamento com Deus? São nas pequenas coisas, na constância, na insistência, no desenvolvimento de um amor que conhece a palavra de Deus. Será que você consegue entender-se um pouco mais amado por Deus, depois de saber que nesse teatrinho de Oséias, sabe qual personagem era você? Qual era você, você sabe? Gomer. Eu também. Isso te faz entender um pouco mais como é que você foi amado? Só que essa é uma página que provavelmente é nova para alguns dos irmãos. Você conhecia essa história desse jeito? Você sabe que você não vai aprender isso com uma leitura superficial do texto, porque esse texto está separado de nós há quase 3.000 anos. Ele está num outro idioma. Há tantas coisas que precisam ser explicadas para que você conheça. Quer ver uma coisa maravilhosa? É quando eu vou, escuto um sermão e digo: eu já li esse texto 30, 40 vezes, e esse irmão hoje me explicou de um jeito que eu não tinha pensado ainda. Como a Bíblia é densa, como a Bíblia é rica, como o meu Deus é maravilhoso. E veja, essa maravilha de Deus nos impulsiona em direção a Ele, e isso é vida eterna. Vida eterna, disse o Senhor Jesus, a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único e verdadeiro Deus. Conhecer a Deus no sentido relacional, no sentido experiencial, mas também no sentido eterno de que nós não vamos ficar entediados no céu, porque todos os dias Jesus vai chegar com uma coisa nova para nós. Eu tenho uma inveja santa daqueles dois no caminho de Emaús, com Jesus chegando e falando assim: oh, mas vocês são devagar mesmo, hein? Tudo preocupado porque o Messias morreu lá na cruz. Vocês não sabiam que convinha que ele padecesse e depois entrasse na sua glória? E diz Lucas que, começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eu tenho passado a vida tentando encontrar Jesus em toda a Bíblia. Eu tenho procurado compartilhar com você o que eu já encontrei de Jesus no livro de Gênesis, e vira e mexe eu descubro que eu não sei nada ainda. E sabe por quê? Porque a vida eterna é essa, é eternamente conhecer mais a respeito desse Salvador maravilhoso e infinito. Já contei aqui, e quando minha avó faleceu, eu perguntei ao meu pai para onde ela tinha ido, e meu pai disse que minha avó tinha ido para o céu. E eu perguntei: pai, mas o que tem lá no céu? E o céu do meu pai não era bom ainda, ele não tinha recebido Jesus, não tinha um encontro salvador com Jesus ainda. Ele falou: lá no céu tem umas nuvens brancas muito lindas, um banco de ouro, uma praça, um gramado. E eu, com 7 anos de idade, achei aquilo um tédio. E eu comecei a falar: pai, não me deixa ir para o céu de jeito nenhum, pelo amor de Deus, lugar chato da bexiga. Faltava Jesus naquele céu. E sabe por que o céu não vai ser tedioso? Porque uma das coisas mais maravilhosas que tem, conta para mim, é sentar e bater um papo com gente de Deus, é trocar a experiência de Deus com os irmãos, é aprender sobre Cristo. Você consegue imaginar tédio numa roda de conversa com Jesus, irmão? Não tem como. Você consegue achar que ele está ignorando você, se nesse papel aqui, nesse teatro, ele é Oséias? Você consegue se imaginar acolhido, vindo para perto dele na condição de Gomer e sendo recebido por aquele que é maior do que Oséias e que amou você de modo mais perfeito do que Oséias amou Gomer? Esse fogo no coração, meus irmãos, precisa nos atingir. E nós precisamos parar de viver de tabela, de título, de cargo, de nomes. Nós precisamos parar de viver de aparência, de nome no hall de membros. Nós precisamos parar de buscar Deus no momento do sufoco, só na hora da crise. Nós precisamos amar a Deus e buscar conhecê-los, porque era isso que estava levando o povo de Israel à ruína. Então eu queria saber de você: você conhece Deus? Você conhece Deus? Sabe como é que a gente sabe que conhece alguém? Quando a gente não precisa falar quem é no telefone. Hoje em dia tem identificador de chamada, aí ficou chato. Mas eu ainda sou daquela época que você atendia o telefone fixo e falava alô, aí alguém tinha que ficar perguntando quem é. Você entende? Hoje já não é mais assim. Mas quando você liga para Deus em oração e fala alô, é claro que Deus já sabe a sua voz, porque Ele é infinitamente sábio. Mas se Ele tivesse as nossas condições, Ele saberia identificar a sua voz? Ele sabe quem é você? Qual o histórico de chamadas aí?
Como está o seu conhecimento de Deus? Meus irmãos, essa é a lição da palavra de Deus para nós nesta noite. Um profeta que encarnou o Evangelho para apontar para um Cristo que nos amou profundamente. Estava dizendo: eu não quero conhecimento formal, eu não quero conhecimento nominal, eu não quero conhecimento ocasional, eu quero você vivendo comigo porque eu te amo e eu te resgatei. Eu fui lá no deserto te buscar, eu falei ao seu coração, eu te purifiquei, eu te trouxe, você é meu e agora vem se relacionar comigo. É a esse Deus que nós servimos. E a minha oração é que nós sejamos um povo que conhece ao seu Deus, porque o povo que conhece o seu Deus é forte no meio da adversidade. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que